Olá, boa noite. Veja no Brasil TV a investigação sobre a conduta de policiais militares depois da operação que deixou 2 homens mortos no Recife. A polícia do Distrito Federal faz uma operação contra uma rede de papelarias suspeita de sonegar mais de 60 milhões de reais em impostos. Os transtornos com as chuvas no sul, o Lago Guaíba volta a transbordar. E ainda, o governo federal organiza um mutirão com bancos para aumentar as negociações de dívidas pelo programa Desenrola. Quarta-feira, 22 de novembro, agora no Brasil TV. A Corregedoria da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco começou a apurar a conduta dos policiais militares envolvidos na morte de 2 homens numa comunidade do Recife. A gente falou desse caso ontem aqui no Brasil TV. Os detalhes das investigações da Corregedoria foram divulgados hoje. O Bruno Fontes tem as informações. Esses policiais são do Batalhão de Operações Especiais, o BOP. Essa ação aconteceu na última segunda-feira à noite, na zona oeste do Recife, uma comunidade conhecida como Detran, que faz parte do bairro da Iputinga. É uma das comunidades mais populosas da zona oeste do Recife. 2 homens morreram, um de 28 anos e um de 31 anos. A Polícia Militar, esses policiais que estavam nessa operação, disseram que revidaram que houve uma troca de tiros. Mas há imagens de uma câmera de segurança que mostra esses policiais entrando, arrombando essa porta e logo em seguida esses corpos são retirados. A população, a comunidade denuncia então que não houve troca de tiros e teria então uma conduta errada desses policiais militares. São 9, 2 cabos, 2 sargentos e 5 soldados. Eles estão presos no Batalhão de Operações Especiais, no BOP, e depender de um resultado de audiência de custódia hoje, eles podem então seguir para um presídio ou responder então a esse processo em liberdade. A gente está aqui na Corregedoria da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e a corregedora Mariana Cavalcante já está investigando também um procedimento administrativo aqui no âmbito da Corregedoria. Corregedora, o que pode acontecer? Você já iniciou nessas investigações. O que pode acontecer com esses policiais? Os policiais eles vão responder criminalmente perante a Justiça Militar, pelo crime militar que eles cometeram. Eles vão responder também perante a Justiça Comum, em razão da morte das pessoas. O inquérito que foi instaurado no DHPP. E disciplinarmente no âmbito da Corregedoria Geral da SDS. O trâmite aqui na Corregedoria, ele é independente da instância criminal. A gente funciona aqui de forma muito célere. A gente tenta reunir os elementos que já estão sendo coletados pela polícia, a gente aproveita as provas, a gente compartilha uma perícia que foi produzida pela Polícia Civil, um testemunho da Polícia Militar. Então, a gente ganha um pouco de tempo com isso e adota nossas providências também de forma autônoma para, ao final, julgar se os policiais serão absolvidos disciplinarmente, se considerar que eles agiram em legítima defesa, se vão responder e considerados culpados, eles podem receber uma pena de prisão ou uma exclusão. Então, assim, vai depender realmente do que vai ser apurado dentro do processo que vai tramitar aqui na Corregedoria. Muito obrigado, corregedora. Bruno Fontes, do Recife, para o Brasil TV. Na audiência de custódia, o Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou a prisão preventiva de 6 dos 9 policiais militares. Os outros 3 PMs tiveram a liberdade provisória decretada e responderão a medidas cautelares. Em Mato Grosso, 5 suspeitos são presos por participarem do desaparecimento de 7 homens no interior do estado. O desaparecimento teria relação com uma facção criminosa. Olá a todos. A Polícia Civil daqui de Mato Grosso realizou hoje uma grande operação contra um grupo que pode estar envolvido no desaparecimento de 7 pessoas da cidade de Campos de Júlio, interior do estado, no ano de 2021. Na data de hoje, a Polícia Civil cumpriu 9 ordens judiciais entre mandados de prisão preventiva e busca e apreensão em várias cidades do interior, além de Rio Branco, no Acre, e Maceió, Alagoas. Na casa de um dos investigados, a polícia apreendeu uma arma de fogo, munições e celulares que poderiam estar sendo usados para praticar crimes de estelionato.
A polícia acredita que os 7 desaparecidos em 2021 foram alvos de uma série de execuções cometidas por uma organização criminosa de Campos de Julho. Entre os investigados estão mandantes e executores deste grupo criminoso. Durante o trabalho de hoje, vários materiais foram apreendidos e, até o momento, 5 pessoas foram presas. Em São Paulo, a Polícia Federal e a Receita Federal fizeram uma operação contra um esquema bilionário de envio de dinheiro ilícito ao exterior. 94 policiais federais e 56 auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal participam da Operação Recider. Os 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 5 cidades paulistas e em Florianópolis. O jornal Hoje apurou que o principal alvo da operação é Leonardo Meirelles. Ele já foi sócio do ex-doleiro Alberto Youssef e, na Operação Lava Jato, fechou acordo de delação premiada. A Polícia Federal fez buscas na casa e no escritório dele, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Na casa, os investigadores também apreenderam dinheiro. Leonardo acompanhou todo o trabalho policial. Segundo a Polícia Federal, o grupo criminoso usava empresas de fachada para fazer remessas milionárias para fora do Brasil e também para trazer dinheiro mediante comissão cobrada dos clientes. De acordo com os investigadores, o grupo criminoso usava operações ilegais de câmbio e até criptomoeda para lavar dinheiro. Normalmente pessoas que querem ocultar esse tipo de movimentação e enviar dinheiro para fora. Então, eles usam de várias formas, de modus operandi distintos, assim, desde dólar cabo, importações fraudulentas, importações superfaturadas. Na verdade, o que isso significa? Importações que ocorreram, mas de um montante de 1 milhão, mas declarados em 5 milhões, por exemplo. Então, grande parte desse dinheiro é usada para movimentação fraudulenta. Os investigadores identificaram que os operadores do esquema movimentaram em 2 anos 4 bilhões de reais em dezenas de contas bancárias de empresas de fachada. Os policiais apuram a origem desse dinheiro. Os crimes principais investigados nessa operação são de evasão de divisas, operação irregular de câmbio e de instituição financeira. É uma movimentação muito grande, boa parte desses recursos foram encaminhados para o exterior, então é uma operação que teve uma prioridade da Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Corrupção de São Paulo. A defesa de Leonardo Meirelles disse que não teve acesso aos autos da medida cautelar, mas afirmou que ele não realizou qualquer ilegalidade e que está à disposição das autoridades para o esclarecimento do que se fizer necessário. No início da tarde, foi divulgado o valor do dinheiro apreendido na casa de Leonardo, R$1.246.000. A gente fala agora da operação policial que investiga os donos da papelaria ABC, uma das mais antigas do Distrito Federal. Eles são suspeitos de sonegar mais de 60 milhões de reais em impostos. O principal alvo das buscas foi a sede das empresas de um famoso grupo de papelarias no setor de indústrias gráficas. Por isso, a operação foi batizada de carta, papel em latim. Segundo a investigação, o prejuízo causado aos cofres públicos é de 62 milhões de reais, somando as quantias de impostos sonegados, multas e juros. O valor atualizado pode chegar a 80 milhões. A operação começou assim que o dia clareou. Cerca de 70 policiais civis saíram para cumprir 17 mandados de busca e apreensão. Estavam acompanhados de 20 auditores fiscais. As equipes foram até uma fazenda em Buritis, Minas Gerais, e em São Paulo, capital. Aqui no DF, elas se concentraram no Lago Norte e no Plano Piloto. As buscas foram feitas nas casas dos investigados, em escritórios de contabilidade e na papelaria do SIG. O objetivo: conseguir mais provas sobre um suposto esquema de sonegação fiscal envolvendo grandes dívidas ao GDF. Os auditores da Receita identificaram as irregularidades e a polícia foi acionada. Por isso, a operação foi conjunta da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária e da Secretaria de Fazenda.
A investigação apura a criação de uma associação criminosa para sonegar ICMS. Documentos falsos teriam sido usados para abrir empresas que depois foram abandonadas, cheias de dívidas fiscais. Segundo a polícia, em 2019, a papelaria mudou de CNPJ, mas continuou com o nome fantasia, o conhecido no mercado. Um funcionário assumiu e ele foi apontado como testa de ferro, pois o dono continuava sendo o mesmo. Ainda de acordo com a investigação, 10 meses depois, em 2020, outra mudança no CNPJ. Saiu o testa de ferro e assumiram holdings, sendo que os sócios dessas empresas são filhos do dono original. Eles tinham uma empresa, uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica tinha todas as movimentações normais, fazia as declarações fiscais mensalmente, só que não recolhia os tributos devidos. Houve uma alteração de empresas, mas no final das contas a empresa sempre foi a mesma. A dívida ficava para uma empresa que deixou de ser operada. A polícia recolheu documentos, celulares, aparelhos eletrônicos. O material vai se juntar às provas anteriores e ainda ajudar a identificar comparsas, facilitar a cobrança das dívidas e conseguir o ressarcimento milionário aos cofres públicos. A investigação aponta que os crimes vinham ocorrendo desde os anos 2000, mas, por lei, o dinheiro não recolhido em crimes tributários pode ser cobrado apenas em relação aos últimos 12 anos. Mesmo que os empresários paguem os impostos devidos e assim não respondam mais por sonegação fiscal, eles ainda podem responder por associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. A defesa da papelaria ABC declarou que ainda está analisando os autos e, assim que possível, vai se pronunciar. Uma clínica de estética foi fechada pela polícia em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um médico peruano e um falso anestesista colombiano foram presos. Os dois estavam fazendo a lipoaspiração em uma mulher quando os policiais chegaram. A paciente de 29 anos já estava sedada na maca, prestes a passar por uma lipoaspiração. Mas os policiais chegaram antes na clínica irregular em Nova Iguaçu e, para sorte dela, interromperam o procedimento. Segundo a investigação, a mulher tinha sido anestesiada por Jean Paul Pérez Barraça, um colombiano que não tem inscrição no Conselho Regional de Medicina de anestesista e vai responder por exercício ilegal de medicina. A inscrição estava só no jaleco, sugerindo um profissional renomado com pós-graduação. Os policiais dizem que ele até tentou tirar o jaleco e sair de fininho, mas acabou preso. Na sala ao lado, uma outra paciente de 44 anos já tinha passado por uma lipoaspiração quando os policiais chegaram. A mulher foi levada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu para passar por uma avaliação médica devido ao risco da cirurgia feita na clínica irregular. A clínica estética em Nova Iguaçu fazia procedimentos de alta complexidade sem licença sanitária. Lipoaspiração, mamoplastia e implantes de silicone. Mas, segundo a polícia, não havia equipamentos básicos, como desfibrilador, equipamentos de UTI e ambulância, itens obrigatórios caso aconteça algum problema. Uma clínica irregular e insalubre. Estamos em obra, desculpe o transtorno, diz a placa, na mesma sala onde a paciente descansava. E na geladeira, os remédios eram guardados lado a lado com requeijão, ketchup, energético, mate, café, açúcar e até um sachê de mostarda. O médico peruano Jaime Javier Garcia Caro, de 44 anos, também foi preso. Segundo as investigações, era ele quem fazia as cirurgias. No site do CREMERGE, ele não tem nenhuma especialidade. Em abril desse ano, uma paciente dele juntou todas as economias para fazer uma lipoaspiração na barriga e nas costas. A pele de Jéssica de Souza Machado necrosou, segundo a família. Eu fui procurando realizar um sonho lá na clínica, né, para fazer essa lipo, para ficar com o corpo do jeito que eu queria e acabei muito mal, entre a vida e a morte.
A cirurgia dela foi feita nessa mesma clínica desbaratada pela polícia. E o aviso na porta vai ter que ser substituído. O transtorno, na verdade, já foi causado, mas por outros motivos. E agora ela está interditada. Preso ontem, o médico Jaime Javier Garcia Caro tentou trabalhar como médico voluntário na polícia. Chegou a fazer um processo seletivo, mas não atendeu aos requisitos. Ontem, no reencontro com a corporação que ele tanto admirava, não parecia nada feliz. Levado detido até a viatura, fez gestos obscenos. A polícia informou que os advogados dos acusados compareceram à cidade da polícia e orientaram que os clientes ficassem em silêncio. Pedimos um posicionamento para o CREMERGE, mas ainda não tivemos retorno. Um tornado causou prejuízos de pelo menos R$30 mil em Taquaruçu, em Mato Grosso do Sul. O estado segue em alerta para chuvas fortes a partir de amanhã. Olá, tudo bem? Olha, depois de análises de vídeos feitos pela própria população e de relatos da Defesa Civil, os meteorologistas confirmaram que um tornado passou sim pela cidade de Taquaruçu, aqui no sul de Mato Grosso do Sul. O fenômeno intrigou os meteorologistas porque não existia previsão de grandes volumes de chuva e nem de ventos. Aliás, segundo os meteorologistas, predominava na região o tempo mais seco, mas os radares conseguiram captar um evento muito isolado, com vento forte, com mais de 50 km por hora, e também umidade, aí chuva, o que provocou na vertical, aí esses ventos na vertical, né, eles provocam o tornado, então, que passou por essa cidade. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas o tornado acabou prejudicando, aí, causando estragos em alguns barracões na zona rural e estelhou pelo menos uma casa lá na região. Agora, os meteorologistas alertam que, apesar do tempo ter melhorado um pouco aqui na quarta-feira, existe a possibilidade, a probabilidade de chuva forte com ventos de mais de 50, 60 km por hora a partir dessa quinta-feira em todo o sul de Mato Grosso do Sul. Subiu para quase 30 mil o número de desabrigados e desalojados no Rio Grande do Sul por causa das consequências das fortes chuvas. Os níveis dos rios continuam altos. O Guaíba transbordou de novo esta manhã e invadiu o calçadão em Porto Alegre. A água avançou sobre a avenida. O nível do lago baixou um pouco de ontem para cá, mas ainda está em 3,32 metros e a cota de inundação é de 3 metros. Moradores da capital gaúcha continuam saindo de casa por causa da cheia. Algumas famílias que não querem ir para abrigos acamparam numa área mais alta perto das casas. Somos 7 famílias, estão todas ali, ó. E dentro de casa, os móveis? Alguma coisa salvamos, a geladeira, os colchão. Deu para tirar. O resto está lá boiando. Hoje as famílias receberam doações. Esse casal distribuiu sanduíches. A gente está nesse mundo para isso, né? Para ajudar os outros. A gente fez vaquinha, muitos amigos colaboraram, muitas pessoas, e aí a gente usou todo o dinheiro, comprou tudo e traz aqui. A gente está aí para isso, né? Para ajudar o próximo. Muito difícil, muito triste. Quase 2.000 pessoas estão fora de casa em Porto Alegre. A cidade oferece 3 abrigos. Para esse aqui, vieram mais de 100 pessoas. Tivemos que sair de bote salva-vida porque era muita água. É muita água. É uma coisa inexplicável que a gente não sabe dizer o que aconteceu, que é muita água. Em Lajeado, no Vale do Taquari, o rio está baixando, mas muita gente ainda não conseguiu voltar para casa. E não é fácil a espera. Há famílias enfrentando a segunda enchente em menos de 3 meses. Muitas perderam boa parte do que tinham conseguido através de doações e estão em abrigos como este, que recebeu 500 pessoas. É bem complicado, né? A gente não sabe o que fazer. Chega uma hora assim que tu te enfia em qualquer canto e fica ali, sem vontade de voltar para lá de novo. Porque tu não sabe o que pode acontecer amanhã. Cidades da fronteira com a Argentina e Uruguai também sofrem com as consequências das chuvas. Em Itaqui, o nível do rio Uruguai, que transbordou em setembro, subiu mais nas últimas horas. A água chegou ao centro da cidade. Pelo menos 5 ruas estão bloqueadas por causa dos alagamentos. Mais de 1.000 pessoas estão fora de casa. A gente viu aí na reportagem as pessoas acampando em Porto Alegre porque não conseguem voltar para casa. Em nota, a prefeitura disse que o município tem capacidade para abrigar 450 pessoas em 3 locais e que as pessoas acampadas estão sendo acompanhadas pela Defesa Civil Municipal e pelo Exército. A seguir, o dia oficial é só sexta-feira, mas no interior de São Paulo, muitas lojas antecipam os descontos da Black Friday.
Brasil TV de volta com os números do IBGE em relação ao desemprego, que caiu em 3 estados no terceiro trimestre. Os dados foram divulgados hoje. Em São Paulo, a taxa caiu para 7,1%. Essa redução influenciou bastante no resultado nacional por conta do grande número de trabalhadores concentrados no estado. A gente lembra que a taxa de desemprego no Brasil baixou para o menor nível desde 2014. O Ministério da Fazenda faz hoje, em parceria com bancos e credores, um mutirão para acelerar a renegociação de dívidas de milhões de brasileiros. As agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica abriram 1 hora mais cedo. A Luísa Doyle tem as informações. É o dia D Mutirão Desenrola, uma ação para alavancar as renegociações do programa Desenrola Brasil. É um programa de renegociação de dívidas que foi lançado em julho e atingiu até agora 10% do público estimado pelo governo federal. Hoje, então, as agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal abriram 1 hora mais cedo, às 9 horas da manhã, e atendem presencialmente o público do Desenrola pela primeira vez. Até agora, esse atendimento, essas renegociações, podiam ser feitas apenas pelo portal do programa, o desenrola.gov.br. Mas o que se torna uma barreira, para parte da população. Então, hoje tem esse dia D e esse atendimento presencial nas agências continua nos próximos dias. Quem pode fazer essa renegociação? Quem tem dívidas de até R$20 mil, que podem ser bancárias ou não bancárias, por exemplo, contas atrasadas de água, de luz, com cartão de crédito. E essas dívidas têm que ter sido negativadas entre 2019 e 31 de dezembro de 2022. De acordo com o governo, os descontos podem chegar a 99% da dívida. Há também parcelamento, tudo para que as pessoas saiam do vermelho. Então, pode ir a qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, quem quiser fazer essa renegociação, ter o atendimento presencial, ou continua também a renegociação no portal, vou repetir aqui, desenrola.gov.br. O dia oficial da Black Friday é na sexta-feira, mas em muitas lojas no interior de São Paulo, as promoções já começaram. Na internet, as ofertas também foram antecipadas. E é preciso ficar atento aos golpes, que nessa época, infelizmente, também crescem bastante. No calçadão da Batista, a mega promoção já está estampada nas vitrines. Nesta loja de confecções, tem peças por R$ 9,99. Nesta outra loja de departamentos, no centro de Bauru, os preços de vários produtos estão em queda. E já tem consumidor batendo perna para aproveitar. O que a senhora está precisando levar? Uma geladeira nova mesmo. O preço está bom? Tá bonzinho. A Rosângela veio comprar um ventilador e deu sorte. Desconto de quase 20%. E como ela vai economizar, decidiu levar também uma fritadeira elétrica. Vale a pena. Vai levar hoje? Vou levar hoje. A Black Friday acontece no próximo dia 24, mas os lojistas já anteciparam e estão fazendo o esquenta essa semana. Tem aparelho de celular com anúncio de desconto de 80%. Bom para o cliente e para os lojistas que vendem mais. A gente já vê o movimento acontecendo, a gente já vê o cliente buscando os produtos de Black Friday. Então, com os parcelamentos, as condições de pagamento e o estoque cheio, a gente tem uma expectativa altíssima. A dona Maria veio comprar um ventilador e acabou levando 2. Ontem eu escutei falar, hoje vamos lá. E era verdadeiro. Vai ficar mais fácil de enfrentar esse calorão? Graças a Deus, né? Porque é duro o calor, hein, menina? Na internet, as lojas também já anteciparam a Black Friday. Os descontos são tentadores, às vezes até mais vantajosos do que nas lojas físicas. Mas é aí que o consumidor precisa ficar bem atento, porque os golpistas costumam agir em momentos como esse. Eles enviam e-mails com promoções, mensagens por SMS e até pelo WhatsApp. Para evitar cair em golpes, o assessor econômico da FEComércio dá as dicas. E vale a se atentar em alguns sites confiáveis, de compra, aqueles que você tem mais populares, que muita gente já conhece, e não cair naquela pegadinha. Às vezes tem um produto muito barato, possa desconfiar desse site, ou seja, pode ter um golpe nesse sentido. E até mesmo os e-mails que chegam com promoções, até mesmo absurdas de preço, de um produto que pode custar, sei lá, R$5 mil, sendo oferecido a R$500 mil,
sempre fica atento, porque é a oportunidade de vários golpistas. Como já tem bastante consumidor pesquisando preços e alguns até comprando, a FEComércio está com boas expectativas para Black Friday. A expectativa da FEComércio é de um crescimento de 3,8% naqueles segmentos que têm alguma relação com a Black Friday nesse mês de novembro. Isso a gente está levando em consideração supermercados, lojas de vestuário, eletrodomésticos eletrônicos, móveis e decoração. São setores que têm alguma relação com a Black Friday, que é um evento muito importante para o varejo ao longo do ano. Entre os vendedores também há otimismo. A Gessi trabalha nessa loja de móveis no centro de Bauru. Alguns itens já estão com grandes descontos nessa semana. Outros vão ser adicionados na lista da Black Friday na semana que vem. A gente tem bastante produto aí para entrar com até 80% de desconto. E qual é a expectativa para a semana que vem? Muito movimento, a gente vender muito e dinheiro no bolso. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional. Hoje um pouco mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã.